Fala aí, de boa. Você acredita que existe professor de universidade pública que só aparece lá uma vez ou outra e não se importa muito com o compromisso? Que tem aí seus salários aí nas faixas aí, né? Varia, mas você tem uma média aí de uns, às vezes até 25 mil reais já se ouve dizer, né? Já se ouve falar de salários até esse valor. E se ouve muito falar que muitos deles fazem um monte de coisas, menos da aula. Será isso verdade? O que você pensa sobre isso? Ou ainda não pensou sobre isso? Porque quem paga os salários deles são os impostos que nós pagamos. Às vezes o professor chega na sala de aula, rapaz, com um texto e lê aquele texto ali para os alunos e não dá uma explicação, não aprofunda, né? Não faz uma análise mais profunda sobre aquele texto, deixando a ideia de que tá bom, só isso mesmo, não precisa mais do que isso não. Vamos em frente, vamos agora tirar o foco, desviar o assunto, trocar ideias sobre as coisas da televisão, futebol, etc e tal. Muito estranho, né? Agora, isso é falando de universidade pública, né? Há quem diga que na universidade privada, um professor desta categoria já teria levado um facão, né? Abre aspas aí pro facão e fecha, mas teria levado aí um facão, um corte, uma demissão com pouco tempo de atividade, dando aula desta maneira. Mas a questão é, será mesmo? Porque nota-se também que nas universidades privadas, com raras exceções, a preocupação se dá mais no sentido de arrecadar dinheiro. Tipo assim, ó, quanto mais alunos tiver, melhor, porque mais mensalidades se estaria recebendo, né? E no final do mês se contabilizaria aí um montante considerável em dinheiro, porque é público e notório que o ensino superior no Brasil não é barato. Não é isso? Se eu estiver falando besteira, podem me refutar. Agora, há também quem diga que se privatizasse as universidades públicas, haveria uma melhora significativa na qualidade do ensino, visto que a iniciativa privada iria haver uma concorrência entre elas e, consequentemente, por causa desta concorrência, estariam ali com mais alunos as universidades que oferecessem um ensino de melhor qualidade. Será mesmo? Agora, eu acho que eles têm razão num ponto ou em determinados pontos nas suas colocações. Por quê? Porque fica meio lógico dizer que na instituição pública há um certo relaxamento meio que até natural, porque quem está arcando com os custos não está tão próximo ali para fazer as devidas fiscalizações
nem tampouco cobrar, né, o serviço de qualidade. E também uma outra vantagem que provavelmente haveria em privatizar seria a diminuição do Estado. Seria a diminuição do Estado e, consequentemente, um Estado menor. Essa diminuição que eu digo seria a tal chamada máquina pública, né? Que ela tem um custo muito grande. Eu não estou dizendo em termos territoriais, tá? Mas haveria uma redução de custos e as pessoas pagariam menos impostos. E falando de impostos, pode parecer que não, mas os mais prejudicados ou que têm uma sobrecarga maior são as pessoas de baixa renda e não as de renda alta. Isso você pode até comparar. Então, voltando à comparação, né, seria com aquela passagem bíblica onde Cristo observava as pessoas doarem ali as suas ofertas no templo, né, lá no gasofilácio, e ele cita, né, ele observou e citou referente a uma viúva pobre que entregou tudo que ela tinha. Mas esse tudo dela era, assim, aos olhos humanos, pouca coisa, já que ela era pobre. Mas Cristo disse que ela deu mais do que aqueles que deram, aos olhos humanos, grandes quantias em dinheiro. Então é daí que eu quero dizer que a carga tributária pesa mais para a pessoa pobre ou a pessoa de baixa renda por isso. Porque se por exemplo um pacote de arroz custa R$20 e 10% disso aí seja imposto, o imposto então seria de R$2, né? Só que quem paga esses R$2 de imposto, tanto faz, pode ser o rico, pode ser o pobre, mas você há de concordar comigo que R$2 para um rico não significa muita coisa em termos de peso tributário, mas para o pobre sim. R$2 para um pobre, e aos olhos dele, se ele puder economizar ou evitar de gastar esses R$2, para ele é de grande valia. Já para o rico, muitas das vezes R$2 ele gasta com supérfluos sem hesitar, sem pensar duas vezes. E não é assim com aquele de baixa renda. Concordam? Discordam? Façam aí seus comentários. E falou!